chegou a hora de falarmos de mercado da pecuária, de bovino de corte aqui no Agricultura BR. Olha só, temos alguns cenários, o pecuarista que acompanha a programação, que acompanha o programa, sabe disso muito bem e sente, claro, nas suas negociações. Nós temos um momento no qual as escalas da indústria frigorífica seguem bastante folgadas, e aí não temos nenhum medo de falar que está com folga mesmo nas escalas da indústria frigorífica. Mercado atacadista de carne bovina também tem uma oferta bastante expressiva ainda. O varejo não absorve essa carne no mercado interno brasileiro, apesar de alguns cenários, alguns sinais de melhoria em relação ao poder de compra da população brasileira. Isso ainda não se converteu num consumo maior, mesmo em datas especiais, como tivemos nesse mês de agosto com o Dia dos Pais. Enfim, tudo isso nos mostrando um cenário no qual temos uma arroba do boi gordo com valores mais baixos, temos ainda uma exportação que segue muito boa, segue muito forte, com valores da tonelada exportada muito interessantes, mas com um efeito ainda muito negativo, principalmente para o frigorífico não exportador e, consequentemente, para os pecuaristas que fornecem para essas indústrias. Enfim, para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com o titular da Scott Consultoria, Alcides Torres, que participa do programa conosco. Alcides, temos um cenário bastante complicado, as escalas seguem alta, o mercado atacadista tem muita carne ainda, e esse mercado interno, doméstico, consumidor brasileiro, que eu sempre gosto de falar que é um dos principais do mundo pelo volume de carne bovina que consome, não está conseguindo absorver essa carne. Alcides, qual que é o seu entendimento deste momento do mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Bom, você já fez uma excelente análise do mercado do boi gordo aí nesse preâmbulo, né? É isso mesmo, a bronca está no consumo interno de carne. De toda a carne produzida pelo Brasil, 70%, 75% fica no mercado interno e 25% é exportado. Tá? Então, o mercado interno brasileiro é muito importante. E quando você tem aí uma queda de poder aquisitivo, em função de desemprego, de inflação, etc., isso afeta diretamente a carne. Né? Existem vários estudos relacionando poder aquisitivo com o consumo de carne. Tá? Agora, eu não acho que o varejo tenha muita carne. Na verdade, o varejo está comprando o necessário para o abastecimento e qualquer oscilação de oferta de boiada faz com que aumente a oferta e o preço cai. Tanto é que o preço cai no mercado atacadista e, consequentemente, cai para o pecuarista também. Alcides, e sobre essa questão da carne, no mercado atacadista mesmo, o mercado atacadista com volume um pouco maior, o preço caindo para o atacadista e, de acordo também com algumas apurações nossas, essas quedas para chegar ao consumidor estão muito mais lentas também, que seria uma das formas também de fazer com que o atacado de carne ficasse mais leve, com uma menor quantidade de carne e automaticamente a roda começasse a girar. Dá para ter essa expectativa, um mercado atacadista com menor volume de carne para ofertar ao varejo e, consequentemente, uma redução a partir de, então, dessas escalas, porque as escalas continuam mesmo estando numa média que está nas últimas semanas, continua muito alta, essas escalas das indústrias. A bronca toda, Fabiano, está justamente no preço da carne para o consumidor, sabe? A gente tem visto, quebrado acompanha isso, né? As embalagens têm diminuído de tamanho, né? A embalagem de 1 litro está 900 ml, uma redução de 10%, ou seja, aumento de preço de 10%. Isso não acontece com a carne, com o leite, por exemplo, né? Então, a coisa tromba aí, sabe? Nós estamos, inclusive, agora fazendo um estudo para ver se de quanto que cai a carne no mercado varejista, quanto que é repassado no mercado atacadista, quanto que é passado para o varejo. Tá? Então, a bronca está lá na ponta, lá no supermercado, viu? Porque aqui no atacado, digamos assim, né? Cai no atacado, cai para o produtor, tá? A bronca está ali no supermercado. A gente deve ter esse estudo terminado aí até o final dessa semana.
Maravilha, Alcides, vamos querer falar sobre esse estudo porque parece que está tudo ali, né, nessa questão. E aqui está o Renato Pádua, de Cuiabá, no Mato Grosso, e a pergunta dele para você, Alcides, tem tudo a ver com o que você acaba de dizer a respeito de preço cai para ele, que é pecuarista, não cai para o consumidor, mesmo em Cuiabá, também vou falar aqui, mesmo em Campo Grande, preços continuam praticamente estáveis, sem alterações aí nos últimos meses, Alcides. Pegando a pergunta aqui do Renato Pádua. Não, é isso mesmo, tá? Nós monitoramos o preço nas capitais dos estados, né? Porque é onde tem o grande consumo. E você, viu, Fabiano e Renato, obrigado pela pergunta. Você também tem a carne nos grandes centros consumidores, ela é consumida em restaurantes, em fast foods, em restaurante por quilo, essas coisas, tá? E esses estabelecimentos, para perenizarem aí a sua clientela, eles acabam diminuindo a porção de carne bovina e aumentando a porção de carne suína, de carne de frango, ou seja, proteínas alternativas, tá? Essa sensação que o Renato está tendo é verdadeira e a gente só vai comprovar isso com números agora, para não falar coisa errada, tá bom? Alcides, falando a respeito também da questão das escalas e também como que o pecuarista está negociando, as escalas estão altas, isso dá uma liberdade para a indústria também fazer ofertas menos interessantes para o pecuarista, para quem vende, né? As ofertas sendo feitas vão ficando com preços mais baixos, o pecuarista tem resistido a poucos negócios, né? O volume de negócios mais reduzido, né, durante estas 2 últimas semanas, mas a questão nós vimos e estamos vendo alguns pecuaristas, né, vão negociando boiada para escala, para abate, lá para o dia 17, 18, né, a partir do dia 16, 17 de setembro. A gente já enxerga que setembro vai ter uma realidade muito parecida com agosto. Primeira questão, é fato isso? Quer dizer, setembro devemos ter um mês como foi o mês de agosto? E qual que é a capacidade de resistência do pecuarista em relação a essas ofertas mais baixas? Por quanto tempo conseguiria suportar a produção pecuária brasileira? Fabiano, é o seguinte, né? Vamos dizer assim, adivinhar o preço em agosto é temerário, tá? Cada pecuarista precisa fazer a sua conta, ver quanto é que está a diária desse gado no pasto, ou no confinamento, ou no semi-confinamento, para ver se vale a pena continuar esperando preços melhores. O que nós observamos é que já existem algumas praças em que a gente identifica pontos de fadiga, sabe? É claro que o comprador, a hora que ele tem a escala pronta, e não precisa ser escala muito longa, não, viu? 5 dias de escala, 1 semana de escala, é o suficiente para ele abrir o dia oferecendo menos pela roupa do boi gordo, tá? Então a gente deve... já tem praças pecuárias no Brasil em que não se compra mais boi, porque parou, ou o volume de compra caiu, tá? Agora a gente tem aí a primeira semana de agosto, nós já percebemos um movimento de estoque do mercado varejista, de aumento de estoque do mercado varejista para atender essa provável demanda. A gente tem o feriado aí no dia 7 de setembro também, motivo de comemoração com churrasco e coisas e tal. Mas a verdade é que no segundo semestre a gente tem menos oferta de gado. O gado que está sendo oferecido é gado de sistemas intensivos de produção, confinamento e semi-confinamento, e a boa parte dessa escala foi celebrada com contratos a termo, não é? Cujos preços são maiores que os preços vigentes, o que, de certo modo, responde à sua pergunta, não é? O cara mais sensível do mercado pecuário é o comprador de boi. A hora que ele percebe que tem estoque e oferta, ele derruba o preço mesmo. E para encerrar, Alcides, o pecuarista que fez, né, há alguns meses, que fez os contratos a termos, conseguiu se proteger um pouco deste momento que nós estamos vivendo, que, em agosto, agora chegando ao finalzinho do mês, e provavelmente que nós devemos ver durante as próximas semanas de setembro? Olha, sim e não, né, a sua pergunta. Nós estamos fazendo uma expedição pelo Brasil todo, o Confina Brasil, justamente para levantar tecnologia adotada, gestão de confinamento e como que ele vende o boi. Ainda é pequena a parcela de pecuarista que faz seguro de preço, sabe? Mas é o suficiente, como eu te disse,
Se o frigorífico tem posição, ele derruba o preço. Agora, a tendência é que cada vez mais os pecuaristas que sabem o custo de produção, na verdade precisam saber isso, essas vendas adiantadas vão acontecer com mais frequência, sabe? Porque o que aconteceu? Quem vendeu lá na frente está numa posição confortável hoje, e aquele que acreditou no mercado spot está numa situação difícil. Lembrando que a arroba do boi chegou a 340, né? Hoje em São Paulo está abaixo de R$300. E olha só, já estava encerrando, Alcides, o pessoal está perguntando, Helena Pereira de Goiás, estado de Goiás, está perguntando se já tivemos um cenário parecido com esse na história da pecuária brasileira. Imagino que seja mais relacionado a essa questão de um consumo interno mais fraco. Vou direcionar para esse momento. Já tivemos algo semelhante, Alcides, no país, no tempo de história aí da pecuária que a Scott acompanha? Já tivemos várias vezes, sabe? Ela provavelmente é uma jovem nessa pergunta, obrigado pela pergunta, mas a gente já teve no Brasil inflação de 80% ao mês, não é? E nesses casos o consumo era totalmente imprevisível, sabe? Precisa ressaltar também, aproveitando a deixa que você me deu, tem um monte de frigorífico em férias coletivas, sabe? E essas boiadas que iam para esses frigoríficos foram redirecionadas para os que estão em atividade, a escala aumenta em função disso e o preço cai. Mas isso não é novidade, isso já aconteceu no ano passado, essas férias coletivas, e o ano passado também a gente teve, com a retirada com a China saindo das compras, o mercado também afundou. Agora vem afundando mais devagar, o ano passado afundou mais rapidamente.